Reabilitação em crianças, como funciona? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Educar. Hoje estamos com dois convidados incríveis, Matheus Guedes, fisioterapeuta, e Vinícius Stefanelli, fisioterapeuta osteopata. Nós vamos conversar sobre dor, movimento e bem-estar. Sejam bem-vindos. Bem-vindo! Muito obrigado. Uma alegria, É um prazer muito bom. estar com vocês. É um prazer recebê-los aí na nossa casa, né? Uhum. E Aliás, obrigado pelo belíssima convite. clínica, A sala é incrível, linda. muito bom. A gente já pode falar onde a gente está, né? convite. Do nosso público. Já vou fazer um merchanzinho também da clínica. Gente, esse espaço aqui, olha, é dedicado a pessoas, né? Porque a gente gosta muito de pessoas. E aqui eu tenho certeza que os profissionais incríveis cuidam aqui de pessoas maravilhosas. E a clínica Ontos. Ontos, é isso mesmo? Falou certo? Pontos. Deu no complemento, assim, clínica Ontos. Saúde consciente. Saúde consciente. Então, ó, clínica Ontos, saúde consciente. E a gente vai falar já o arroba, vai, vamos falar pra aquele dia Já aí, vai. começar, já coloca a rede social de Rede vocês. social, que né? eu tenho certeza que vocês vão seguir lá. Fala aí pra gente o arroba já. E nós temos os da clínica, né? Porque a gente tem o da Ontos, _ Saúde Consciente. E aí temos a nossa área de bebês e crianças, que é o Ontos Babies. E temos Que legal. o Insta voltado para a parte de atletas, de reabilitação esportiva. Então a gente já agradece, né, pra abrir esse episódio pela abertura do local também, né? Isso é muito importante, a gente agradece já. Não, mas Deus, conta um pouquinho para nós sobre a sua formação e depois a sua especialidade hoje. O que você realiza, como você realiza o seu trabalho. E depois o Vinícius, por favor. Bom, sou um fisioterapeuta, formado há 25 anos, com especialidade em dor, movimento, esportes, então eu cuido muito de atletas. E aqui dentro da clínica a gente tem várias áreas, né? O Vinícius vai falar um pouquinho mais depois. E eu gosto muito dessa parte da dor, do movimento, então eu venho há muitos anos estudando muito essa parte. E eu tenho uma especialidade, eu fico dentro da piscina terapêutica, então minha formação é fisioterapia aquática, então faço toda a reabilitação do paciente dentro da piscina. Bom, muito bom. E você, Vinícius? eu sou fisioterapeuta também, sou osteopata, né? Minha especialidade dentro da fisioterapia e osteopatia. Sempre foi minha paixão desde a faculdade. Quando eu me formei, fiz especialização em osteopatia. E principalmente pelo gosto de atender pessoas com dor. E ela, por ser uma especialidade que eu costumo dizer assim, transversal às outras áreas, e por ter esse olhar integrado, né, dos sistemas corporais, ele é transversal às várias áreas, não só dentro da fisioterapia, mas também das áreas da saúde. Então, a osteopatia, a gente consegue atender tanto pacientes adultos, dentro da ortopedia, da neurologia, da terceira idade, mas também no campo da saúde da mulher, gestantes, bebês, crianças. Então é uma especialidade que ela consegue atender um leque variado, né, de queixas, de sintomas, lamentos, né? E essa é a minha paixão, ajudar pessoas, ajudar famílias, né? A clínica Ontos, que vocês comentaram, ela surgiu num momento, eu sempre tive, né, o sonho de ter uma clínica. E aí, que é uma curiosidade, o Matheus foi a primeira pessoa, né, que eu trabalhei junto quando me formei, né, tô formado há 18 anos. Fiz faculdade em outra cidade, né, e quando eu vim para Campinas, era a figura que eu tinha, assim, que eu conhecia, nós éramos amigos já do clube. E então, os primeiros pacientes que eu atendi com osteopatia, né, foi graças ao Matheus.
E aí nossos caminhos, em determinado momento, né, nos separamos, mas sempre se falando, conversando, trocando, né, muitas experiências, e voltamos a nos encontrar agora. Foi dentro da formação ainda que eu conheci essa parte da osteopatia pediátrica. Jamais imaginei, sendo fisioterapeuta, né, e gostando muito da parte de ortopedia, atender bebês, atender crianças. Tão sensível. De meninos e já iniciam que é complicado. Isso. E a osteopatia traz muito essa visão sistêmica, integrada do indivíduo, não só do indivíduo, mas como meio também, né? Então, hoje a clínica, quando a gente fala de saúde consciente, é realmente promover a saúde através não só das técnicas, dos métodos, das especialidades, mas também através da educação. Então, por isso, se faz muito necessário. Inclusive, é um prazer recebê-las aqui na nossa casa, porque é um dos pilares da ONGS, que é promover saúde através da educação. Não tem melhor forma do que essa que a gente está fazendo aqui, um bate-papo com profissionais, de levar conhecimento adiante. Nós somos facilitadores do processo, né? A gente mostra o caminho e, trazendo consciência, a pessoa ela se torna autônoma, né, da própria saúde. Ela não fica refém do profissional. Compartilhar esse conhecimento, mas empoderando o paciente ou a família para que assuma as rédeas da saúde, né, e seja autônomo, né, não dependa exclusivamente do profissional. E o quanto de sensibilidade que vocês têm que ter em relação a isso, né? Porque eu fico imaginando uma família que chega com um bebezinho, por exemplo, pedindo ajuda, querendo fazer um tratamento. Aquela família está muito sensibilizada, né? Porque é um bebezinho, Início da vida. sensível. Exato. Então, vocês também, ao mesmo tempo, precisam desenvolver esse lado emocional de acolhimento em relação a essas famílias que chegam aqui. A gente precisa ter esse olhar mais sistêmico e mais integrado, porque por trás de um bebê que traz a sua queixa, seja fluxo, seja cólica, seja otite, seja um torcicolo, uma simetria craniana, são algumas das indicações, né, das queixas que pais e mães trazem aqui pra gente. Não dá pra gente olhar única e exclusivamente para o sintoma, né? Mas o que está por trás do sintoma? Claro que tem causas biológicas, orgânicas, físicas que podem causar esses sintomas, mas por trás disso envolve também um sistema familiar. E é esse olhar do que se fala muito, vem se falando muito, principalmente nos últimos anos, do biopsicossocial. Então já teve situações de a mãe trazer o bebê e muitas vezes você avalia e vê que não tem nenhuma disfunção, nenhuma alteração que justifique. A gente vai ver física. Mas são componentes que envolvem mãe, que envolvem pai, né? Emoções. Então é preciso ter esse olhar, ter esse cuidado da mãe, cuidado do pai. A pessoa não está sentindo algo, mas vai fazer um exame e lá sai algum diagnóstico. E isso provavelmente é influência de algumas emoções durante o dia. A fisioterapia, ela trabalha sem tratar com remédios, certo? Vocês tratam do físico, os movimentos. Muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, atendi uma senhora faz alguns meses, ela chegou com uma queixa no quadril, ela passou por uma avaliação, eu vi que tinham outros componentes influenciando ali, mas o que se espera de uma ressonância de uma senhora de 83 anos? Não se espera um quadril de alguém de 10. Se espera uma série de alterações. Só que não batiam. O que estava na ressonância e nos testes não batia. Então não tinha essa correlação direta. Então tinham outros fatores influenciando ali. Ok, foi para a primeira sessão dentro da piscina comigo. Dentro da primeira sessão, eu até saí com a sensação que... Porque ela conversou 1 hora sem parar. Mas sem parar. E eu não conseguia executar a técnica que eu tinha, cabeça do físio, querendo reabilitar, planejado lá atrás.
Acabou a sessão, eu saí com aquela sensação ainda, que eu queria ter feito mais técnica. No dia seguinte ela me mandou um WhatsApp. E agora? Ela falou, melhorei 70% da sua sessão. Foi fantástico o que você fez. Sua primeira conduta com ela foi a piscina. Foi a piscina e foi ouvi-la. Foi 1 hora ouvindo. Ouvindo ela. Né? Numa escutativa, entendendo, acolhendo aquele sintoma. Tinham várias questões ali, familiares, pessoais, questões de vida. E isso ela trouxe na sessão. E o feedback foi uma melhora de 70% da dor. E nesse sentido, né, Matheus, a gente sabe que a fisioterapia tática, apesar deste caso que você está contando, que tinham outras questões emocionais envolvidas, claramente isso, mas o poder da água nessa reabilitação, ele também é um poder ali que exerce, sim, algo bem específico, né? Bem cuidadoso nisso, né? Fala pra gente um pouquinho, porque quando a gente ouve você falando, eu tô na piscina, não entende, né? Nós que não temos essa propriedade que vocês têm, o quanto que a água influencia em tudo no fim de toda a história, né? Não só na reabilitação em si de algo específico, mas em como ela trouxe, de repente, nesse caso que você contou, essa leveza, né? Esse trabalho até ali emocional, junto, atrelado. Eu começo sempre falando que, primeiro que eu tenho muitos pacientes que falam assim, nossa, eu queria ter sua vida e ficar na piscina. Eu falo, tá bom. Ficar na piscina 1 hora, eu tenho certeza que você gostaria e seria tranquilo. Agora, ficar horas e horas não é tão simples. Mas tudo o nosso corpo se adapta. Eu sou extremamente adaptado ao meio aquático, 25 anos dentro da piscina, e fico bem tranquilo, não tem esse problema. Mas a gente tem a felicidade de ter um meio que é o ambiente aquático, né? Que é a água, que é um meio estudado por várias culturas, cultura chinesa, indiana, várias culturas estudam esse elemento como um elemento físico, um elemento energético. Então eu estudo também bastante medicina chinesa e a gente vê várias relações. A água em si traz, como você disse, né, essa leveza e eu falo uma liberdade de movimento. Sim. A gente tem um princípio físico dentro da água que se chama empuxo, que é uma força contrária à ação da gravidade, então empurra a gente para cima. Não é verdade que dentro da água não tem gravidade, tem, mas o empuxo age contrário e a gente fica muito mais leve, né? Os estudos mostram que se a gente estiver numa profundidade aqui no nível do pescoço, em pé, a gente tem 10% do nosso peso corporal sustentado pelos pés. Então isso dá muita liberdade. Então, para pessoas que têm dor, para pacientes que não conseguem andar, que têm paralisias, por dores, por cirurgias, por problemas neurológicos ou qualquer outro problema, com a água aqui com 10% do peso, muitas vezes eles conseguem andar. Conseguem movimentar um membro que às vezes estava um membro parado, que com a ação da gravidade não consegue movimentar. Então a água promove muito essa... Eu falo que é um destravar do corpo e da mente. A partir do momento que as pessoas começam a se movimentar e entenderem que o que é possível aquilo, isso transforma, às vezes, tenho vários exemplos de pacientes que com dificuldade de andar, que às vezes andam com andador ou cadeira de roda, começam a andar na piscina e poucos dias depois estão andando, né? O que eu falo sempre para os pacientes é para eles sentirem a diferença que foi se movimentar ali dentro da água, para que isso reverbere nos dias a seguir, para que ele entenda que aquele movimento, que o cérebro, o sistema nervoso perceba aquele movimento, ele consiga ir revertendo essa falta do movimento ou a dor em si ao longo dos dias, porque o nosso sistema nervoso tem uma capacidade imensa disso. E se a gente conseguir fazer esse cérebro, esse sistema nervoso trabalhar a favor, é um potencial muito grande. A ideia é sempre mostrar que hoje eu consigo mais. E um comparativo com ele mesmo, Exato. né? Acho que essa é a grande tacada de cuidar do corpo, a gente se comparar com a gente mesmo, né? Ontem eu tava de um jeito, hoje na sessão já dei mais um passo. Como isso é individualizado cada sessão, né? Então, porque cada pessoa tem um sistema de crenças, tem sistemas que
seja da maneira com que foi criado, seja relacionado à cultura, uma série de influências, né, que pode impactar, por exemplo, num tipo de abordagem, num protocolo que é utilizado. Sim. Então, obviamente, a gente estuda, a gente está falando aqui sobre uma série de variáveis que podem influenciar, principalmente psicossociais, mas na nossa alçada, que cabe à fisioterapia, a abordagem mais física, a gente tem que conhecer anatomia, biomecânica, a gente tem que conhecer as técnicas, a gente tem que conhecer os recursos que são comprovados, né? Sim. Os testes clínicos para fazer o diagnóstico, o quanto, quando a gente está lidando com um indivíduo, com aquele ser, e o onto significa ser, né, na tradução, a gente olhar para essa individualidade, porque é isso que diferencia, né, a Poli, da Elisa, de mim, do Matheus, né? A gente sabe que os estudos mostram as técnicas que podem ser efetivas para aquela determinada condição, mas a maneira que eu vou aplicar na Elisa, a maneira que eu vou explicar, que eu vou falar, vai ser diferente da Poliana, porque são sistemas de crenças diferentes. Que animal, do ponto de vista bem biológico e visceral, né, se sente capaz e confiante sem movimento. E ali na água, muitas vezes, né, tá atendendo, mas tá conversando com o outro, aí de repente já vira aquela conversa. E muitas vezes que a pessoa estava precisando. Né? Essa fisioterapia aquática, os bebês também podem iniciar, podem participar. Existe essa técnica para eles também? Existe. Tanto que a natação infantil, né, é introduzida a partir dos 6 meses, né? Então, os bebês também podem se beneficiar dessas técnicas aquáticas, tanto os bebês sadios quanto os bebês com problemas neurológicos. Existe uma área da fisioterapia que reabilita dentro da piscina terapêutica os bebês com síndromes, com patologias neurológicas, e é um resultado muito bacana. Né? Uma parte dessa reabilitação pode ser feita dentro da água, mas a gente precisa fazer essa migração para os exercícios fora da água. É uma evolução. Eu falo sempre que a gente precisa fazer precisa migrar. No caso dos bebês, vocês recebem assim um pedido que veio do médico, uma recomendação, a mãe passou por uma avaliação anterior, ou como que funciona? Porque a família está em casa com o seu bebezinho, percebeu algo diferente, e aí já chega até vocês, procura, ou normalmente passam por um outro especialista, pediatra, né? Como que chega até vocês? Variados, vamos dizer, canais, assim, né? O que mais chega pra gente é por boca a boca mesmo, né? A clínica, assim, graças a Deus, ela já está bem consolidada, bem conhecida nessa parte da pediatria, né? Seja da osteopatia, da terapia motora e respiratória. É bem conhecida entre os pediatras. Então, vem muito de boca a boca entre as mães. E eu vejo que é um grupo de muita força, as mães, e que elas preferem mais levarem profissionais que foi indicado por uma amiga, por uma conhecida, por uma mãe que já experimentou, que já foi, porque você vai estar colocando por segurança, o seu bem mais precioso nas mãos do certeza. profissional. A gente faz o trabalho conjunto ali com o pediatra, às vezes com o ortopedista pediatra. Se há uma dificuldade de amamentação, a gente trabalha também com o pediatra, mas com a fono ou com a consultora de amamentação. Porque pode ter um ar ali envolvido, né? O sugar, o puxar, algo assim que envolva a parte fonoaudiológica também, né? Também. A função mesmo, né, da musculatura ali envolvida. Mas quando envolve também a parte de, às vezes, agitação ou irritação da criança, do bebê, a dificuldade em dormir, alteração do sono. Trabalho junto com o pediatra, também com uma consultora do sono, por exemplo, né? Que foram especialidades, subespecialidades que foram surgindo, que são fantásticas, assim, né? Sim. Eu, com as minhas filhas, a gente pôde experimentar também na pele
quão difícil é e quantos profissionais eles Exato. ajudam, né? E sabe que o nosso público aqui, né, são profissionais, lógico, que conhecem a gente, que estão seguindo tudo. Mas tem muita família, né? Muitos familiares que mandam até mensagem pra gente ali, né? Perguntando sobre profissionais, tudo. E nosso público, não só de crianças, né? A gente tá falando de uma linha de bebê aqui, mas se a gente puxar um pouquinho mais para a idade, a gente vai chegar em adolescência. A gente também tem um público aqui, né, de familiares que estão com crianças ali na pré-adolescência e aí até a adolescência. E quando a gente fala da questão da reabilitação, né, a gente pensa muito também no exercício físico, né? Não sei se vocês concordam assim nessa questão da necessidade do exercício físico para não chegar depois na reabilitação, né? Eu acho que isso vocês podem falar melhor do que nós. Mas teria uma idade mínima para começar a fazer o exercício físico, para que depois, lá na frente, o corpo não dê sinais, né? E a necessidade da reabilitação? Como que vocês enxergam essa questão? Do pré-adolescente, do adolescente, já querer se movimentar, querer fazer musculação, o que isso vai afetar, tanto positivamente, porque talvez ele já esteja com esse pensamento de cuidar do corpo, ou negativamente. Eu tô pensando, porque assim, eu sou mãe, tá, gente? Então, assim, a minha dúvida também é da prática. Eu tenho um filho de 11 anos, querendo puxar o ferro, fazer Já academia e tal. E aí a minha preocupação é, meu Deus, vai ter uma hora que vai dar ruim isso aí. Ou vai direto pra coisa que vai dar tudo errado, ou vai ser muito bom, porque já tá esse pensamento de cuidar do corpo da gente. Eu acho assim, né? A gente, aqui falando da fisioterapia, vocês da educação, acho que a gente tem uma simetria muito grande, que é o movimento. A gente pensando no movimento corporal, né? Eu acho que essas crianças, esses adolescentes precisam se movimentar. Vocês na parte da educação, acho que muito com essa questão da tela, Sim. né? E das famílias que estão ouvindo, acho que é algo sistêmico que a gente tem hoje, né? Uma problemática quanto a isso. Mas eu acho que a questão é essas crianças e adolescentes se movimentarem. Então, acho que a primeira coisa que a gente vem perdendo ao longo desse tempo essa questão do movimento, do brincar, do estar na rua, subir na árvore. Então, a primeira análise que eu faço é uma criança extremamente ativa, que tem esse tipo de brincadeira, que sobe no sofá e pula. Se a gente for medir o impacto que isso gera nas articulações do tornozelo, do joelho, do quadril, da coluna, pulando do sofá no chão. Brincadeiras saudáveis. Né? O quanto que isso gera de pressão e de força nesses músculos dos membros inferiores para fazer esse movimento. E aí a gente acaba, por outro lado, tendo crenças e ouvindo muito que seu filho de 11 anos não pode fazer uma academia. Mas ele ter uma brincadeira saudável e saltar e brincar, ele está fazendo muito mais força do que se ele tivesse dentro da academia. Então esse eu acho que é um primeiro ponto que a gente precisa desmistificar. E a segunda coisa é uma orientação correta. Mas, então, acho que primeiro desmistificar essa questão do exercício físico, porque parece que, porque você tem 11 anos, se fizer um exercício de força, você não cresce. Não é assim que funciona. Né? Tem que algo acontecer muito errado para que altere o crescimento das cartilagens, dos ossos do membro inferior. Equilibrar um treino para um pré-adolescente, por exemplo, de 11 anos. Aqui dentro da clínica, a gente tem um setor que a gente faz avaliações biomecânicas em todos os públicos. E um público muito forte que a gente tem hoje são os pré-adolescentes e adolescentes, que praticam uma atividade, ou que os pais, dentro desse ecossistema que a gente tem aqui dentro, do bebê, da avó e do vô, do pai e da mãe que está aqui dentro, que quer que o filho faça uma atividade, a gente faz uma avaliação biomecânica para entender as necessidades, o que não poderia nesse caso. Tem que ter um cuidado especial aqui, então vamos cuidar disso para que você consiga fazer a sua atividade física. Então a gente encontra muito esses casos, e a ideia não é restrição, a ideia é capacitar. Então
Então, se o filho tem alguma alteração que a gente pode capacitar para que ele faça a atividade desejada, esse é o objetivo, não é Sim. não faça. Assim, vamos capacitar para Também as fazer. crianças que não querem, Não e as querem. famílias que não incentivam, que entra, né, o uso de tela, e tá tudo muito no digital hoje, que entra o sedentarismo. Hoje a gente acompanha, eu acompanho muitas crianças que hoje não têm vontade de praticar um exercício físico, de se movimentar, porque elas estão nas telas, nesse convívio, e também porque acompanham as famílias em casa não realizando exercício, não indo para academia. E vocês trabalham com as crianças e com os adultos, até os mais velhos, e sabem da importância que tem o movimento para a vida futura, né? A longo prazo. Como que a gente pode olhar para o sedentarismo e como estimular essas famílias, essas crianças que estão nos acompanhando? Eu acho que a primeira coisa é o exemplo, né? Não adianta a gente querer tirar os nossos filhos das telas se a gente tá na tela o dia inteiro, né? E como você falou, Elis, eu acho que a gente tem muitas ideias do que pode acontecer com uma geração sedentária, né? A gente, como físio, do ponto de vista músculo-esquelético, pode acontecer com as articulações, com os músculos, com doenças que podem vir a ter essas pessoas, mas do ponto de vista sistêmico também. Existe uma série de estudos mostrando que uma criança, um bebê, uma criança consome açúcar até 2 anos, a incidência de diabetes aumenta demais. Então, a obesidade que acompanha essa criança até X anos, a chance dela não ter essa obesidade na fase adulta é muito mais difícil. Então, a gente tem uma grande ideia do que pode acontecer com uma geração muito sedentária, como essa geração vem se apresentando. Mas é óbvio que a gente vai aprendendo com como que o corpo vai se adaptar. O nosso corpo gera uma série de adaptações. É uma briga, né? Porque a geração está cada vez mais Conectada. e ao mesmo tempo a importância do exercício, do estar vivo, de se movimentando, e desde ali, da educação infantil, pequenininhos. É um momento em que a gente para refletir, a gente para transformar a nossa vida, e o que antes a gente não fazia por livre espontânea vontade, a gente arruma força para fazer por eles. É verdade. Né? Eu uso essa âncora. Tudo bem, você não precisa fazer por você. Ele não quer fazer, mas faz pelo seu filho. Entendeu? Porque ele quer ter uma mãe, um pai saudável. Dicas que vocês podem dar para os nossos seguidores, vocês do ponto de vista, né, desse corpo, de cuidar desse corpo, né? Então, para encerrar o nosso episódio, o que vocês diriam para os nossos seguidores? Vocês poderiam alertá-los, né, desse cuidado, dessa importância, né, de olhar para o corpo, para a reabilitação. De repente alguém está com alguma questão em casa, alguma dor, né, ali, que insiste em ficar, e o que fazer? Acho que o primeiro é movimentar-se acima de tudo. Eu falo que é melhor a gente cuidar depois de algo que, tipo, comecei a correr, fiz muita corrida e tô com uma dor, do que aquele que tá sedentário e não tá fazendo nada, as sequelas vão ser muito piores. Então acho que o se movimentar sempre vai ser superior. Claro que uma dica, eu acho que procurar um profissional antes de iniciar uma atividade física é muito legal. Então pode ser, vou puxar a sardinha, sempre eu acho que o fisioterapeuta é o profissional mais adequado a se procurar para depois sim, procurar um médico para exames cardiológicos, etc. Mas fazer um check-up, eu acho que é sempre válido, mas movimentos. Faça caminhada, independente do que for. Não precisa estar em grandes academias, movimentos. Acho que essa é a primeira coisa. E a segunda dica que eu daria é que se você tem qualquer tipo de dor, sintoma, o corpo está te alertando de alguma coisa. E aí, como a gente conversou, tem componentes biopsicossociais. Alguma coisa aqui nesse sistema pode estar acontecendo e o corpo alarmando. Então essa é a hora de procurar um bom profissional. É um movimento, né, em todos os sentidos, né? Não só físico, mas voltado para essa parte também do movimentar a mente, a emoção, o social. E se eu gosto de estudar muito a
a biologia, a evolução humana, né? Como que a gente chegou até aqui. E foi através do movimento, né? Os nossos ancestrais, eles caminhavam e corriam 50 km por dia, né? Para caçar, para fugir, para predador, né? Reflexo de luta ou fuga, né? Que nós temos. E o quanto isso, com o tempo, foi sendo privado e podado, a gente foi se expondo menos a isso. As lutas e fugas são outras, né? O medo da demissão, o medo de você não conseguir arcar com o boleto para cair no mês seguinte, né? Então é um caçar diferente, que é mais no campo da ideia, de maneira mais figurativa. Por isso a necessidade da prática física. Olha, a gente trouxe uma lembrança para vocês, para agradecer, né, o tempo que vocês estiveram aqui conosco. Obrigado. Por abrir as portas da clínica, né, por receber o Pode Educar aqui com tanto carinho. E este livro, eu fui ali, tive a experiência, né, a alegria de ser coautora. Ele é um livro da editora Newcastle. A cabeça do livro ali é o Gustavo Martinez, que ele tem a escola de idiomas. Foi por meio da escola que eu conheci o Gustavo. E ele me deu a chance de escrever sobre o nascimento do Pode Educar. Então, no capítulo 23, eu conto ali um pouquinho mais de como surgiu essa ideia, né, de estar em parceria com a Elisa, minha companheira, e aí a gente tem ali batizado o nascimento do nosso podcast. Muito legal. Então a gente está com muita alegria de presentear Muito os legal. convidados Muito que a gente obrigado. tem recebido. Está inspirador. Sim, Muito e são obrigado. histórias de muitas pessoas reunidas. Ali atrás tem a fotinho ali das pessoas que participaram deste livro. São histórias inspiradoras, né, de vida, e que a gente está com muita alegria de presentear. Muito Obrigada mesmo. E foi maravilhoso. Foi Nosso demais. episódio, Foi mesmo. uma riqueza nas palavras, nas falas. Muito bom. Muito bom. Então, muito obrigada, gente. Então, valeu por acompanhar a gente aqui, né? Encerramos mais um episódio do Pode Educar. Elisa, nosso arroba. @podeeducar.podcast. Beijo, Um gente. beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.